Em uma terra sitiada, onde o medo silenciava as multidões, um soberano excessivamente confiante ousou desafiar o Deus de Israel. No entanto, naquela noite, não se ouviram espadas nem gritos. Foi o céu que, em silêncio, mudou o curso dos acontecimentos. Um total de 185 mil soldados caíram sem que ninguém soubesse como. Quando nos encontramos sem saídas visíveis, Deus ainda luta por nós. A intervenção foi autêntica, um milagre silencioso, e estamos prestes a reviver essa história. A noite em que Deus lutou sozinho. Por trás dos muros de Jerusalém, o sol se erguia tingindo o firmamento de tons escarlata. A cidade encontrava-se sob cerco. Lá fora, um exército inimigo inesquecível estendia-se como um vasto mar de ferro e insolência. Era o Império Assírio, a força mais temida daquela era. Suas campanhas militares haviam reduzido nações a escombros, aplicando táticas brutais para semear o terror. Liderando essa colossal maquinaria bélica estava o rei Senaqueribe. Seu nome ressoava como um trovão entre os povos. Em aproximadamente 701 a.C., avançou rumo a Judá com um impressionante contingente de 185 mil soldados, sitiando Jerusalém como um predador que já degustava sua vitória. Dentro da cidade, o rei Ezequias observava o horizonte desolador. Não havia escapatória. O medo envolvia o povo. As provisões escasseavam e os anciãos murmuravam inquietos. Os guerreiros que deveriam infundir segurança mostravam-se pálidos, de pânico. As mães fechavam as janelas tentando silenciar os ecos dos tambores inimigos. Fora das muralhas, Senaqueribe não apenas sitiava a cidade, mas também desafiava o divino. Enviou mensageiros com uma carta repleta de provocações diretas ao Deus de Israel. Suas palavras eram veneno calculado. Alegavam que, assim como arrasaram outros deuses, também o Deus de Jerusalém sucumbiria. A cidade seria reduzida a pó. A blasfêmia foi pública. No segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos 28 a 35, o Rabsaces, porta-voz do rei assírio, gritava em hebraico para que o povo nas muralhas ouvisse: acaso os deuses de Ramote e Arpade puderam livrar seus territórios de minhas mãos? E o Senhor poderá liberar Jerusalém de minha mão? Não era apenas uma ameaça, era um desafio ao invisível. O exército assírio não almejava unicamente a vitória militar. Buscava demonstrar que o Deus de Israel era impotente. No alto das muralhas, os soldados hebreus permaneciam em silêncio. Sentiam o medo não apenas de uma carnificina iminente, mas também a dúvida. Deus os teria abandonado? Séculos mais tarde, historiadores como Heródoto e Beroso descreveriam o poderio e a brutalidade dos assírios. Escavações em Nínive desenterraram relevos com massacres detalhados. Soldados decapitados, prisioneiros com griletes, cidades devastadas. A realidade não era exagerada, o terror era histórico. Jerusalém parecia abandonada, mas a verdadeira mudança não vem de exércitos, e sim de um coração humilhado. Enquanto as muralhas trepidavam por fora, algo diferente acontecia no interior. Não se ouviam planos militares nem gritos de guerra. Apenas se percebia um silêncio sagrado. Ezequias não desembainhou espada alguma. Subiu ao templo como um servo, não como rei. Tinha em suas mãos a carta da humilhação e em seu coração a carga de uma fé colocada à prova. E lá, diante do altar, algo se elevou ao céu. Não foi a força das armas, mas a humildade diante de Deus que começou a mudar a história. A porta do templo se fechou atrás de Ezequias. Lá fora, o mundo desabava, mas no interior reinava um silêncio atento. O rei caminhou lentamente até o altar com mãos trêmulas. Sostenia a carta do inimigo, papel manchado de arrogância, carregado de ameaças e blasfêmias. Não a quebrou, não gritou, não convocou seus conselheiros. Ezequias fez algo que poucos monarcas teriam a coragem de fazer. Apresentou a carta diante de Deus. Segundo o relato no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículos 14 a 16, ele estendeu o documento diante do Altíssimo e elevou uma oração. Ó Senhor Deus de Israel, Tu que és o único Deus de todos os reinos da terra, ouve agora, ó Senhor, e presta atenção. Abre teus olhos, Deus meu, e vê.
Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para desafiá-lo ao Deus vivo. Tu não precisas lutar com armas de guerra nem com exército numeroso. A verdadeira batalha a pelejas tu, e neste momento entregamos em tuas mãos o nosso temor e as nossas esperanças. Naquele instante, no meio da aparente derrota, ergueu-se uma resposta celestial que mudaria a história. A fé sincera e humilde de Ezequias abriu a porta a uma intervenção divina. A narrativa bíblica dá um giro surpreendente. Em vez de uma batalha em que armas e força militar seriam protagonistas, a vitória seria conquistada pela confiança em Deus. A fé não precisa de barulho nem bravatas. Requer sinceridade e total entrega. Aquela noite, a história de Jerusalém virou, mudando a perspectiva de uma derrota certa para um milagre que só Deus pôde realizar. Ezequias desceu do templo com uma paz que não se explicava por feridas ou armas. A cidade, que naquele momento parecia desprotegida e vulnerável, clamava por uma promessa divina. E essa promessa logo se concretizou. Reino após reino, ouviu o nome de Jerusalém e soube que aquele Deus que colocou sua fé em ação era capaz de deter o avanço do terror. Embora o exército assírio ainda estivesse lá, com suas bandeiras agitadas ao vento e seus generais comemorando a vitória aparente. Igualmente, a fé no poder de Deus começou a despertar nos corações, lembrando-lhes que a verdadeira segurança não vem das forças humanas, mas da confiança no sobrenatural. E naquele momento, a história mudou para sempre. Não foi apenas uma batalha militar, mas um ato divino que mostrou que humildade e fé genuína anulam toda ameaça, mesmo a mais assustadora. A noite ficou marcada, na memória de Jerusalém, como uma vitória invisível, mas eterna. Uma prova de que quando Deus luta pelo seu povo, nenhum exército ou ameaça pode prevalecer. A história, que começou com medo e desespero, terminou em um triunfo silencioso, mas poderoso. Uma lição que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdadeira força reside em confiar em Deus, não nas armas ou estratégias humanas. Porque no final a luta que importa nem sempre se vê com os olhos físicos, mas com a fé e a humildade do coração. Porém, no interior, algo já tinha sido determinado nos céus. Ezequias não sabia como nem quando, mas acima de tudo, o céu tinha iniciado um movimento que ninguém podia perceber. As pessoas, antes em silêncio pelo medo, começaram a silenciar-se também pela esperança. Porque quando um homem se humilha verdadeiramente diante de Deus, todo o céu se levanta a seu favor. É naquele momento que a história começa a mudar, de forma gradual, invisível aos olhos humanos, mas com um poder que transcende toda a compreensão terrena. A misericórdia e a justiça divinas ativam-se, iniciando um processo que só a fé consegue ver. E naquela noite, em que tudo parecia perdido, a intervenção divina começou a ser tecida em silêncio, secretamente, na quietude celestial. Sim, essa história já está tocando uma fibra no seu coração. Convido você a deixar um amém nos comentários e a se inscrever para seguir com o próximo capítulo. O que está por vir vai te deixar sem palavras. A noite cobria o vale com um manto denso e escuro, um silêncio que parecia eterno. A escuridão havia tomado o campo do exército assírio, onde 185.000 soldados descansavam em sonhos de vitória garantida. Ninguém percebia o que realmente acontecia, que naquela noite seria a última de muitos deles. Não houve trovões, nem chuvas, nem temores. A terra permaneceu em calma, como se nada fosse acontecer. Mas nos âmbitos invisíveis, o céu se movia. A Bíblia, no capítulo 19 do segundo livro de Reis, relata com precisão. Aconteceu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios a 185.000 homens. E assim, sem ruído ou batalha sangrenta, a intervenção divina pôde ser vista na pura invisibilidade dos céus. A noite, que parecia de total derrota, foi na verdade o momento de uma vitória silenciosa, reservada para aqueles que confiam no poder de Deus. A força do Senhor foi suficiente para eliminar o maior exército inimigo, deixando todos boquiabertos diante da sua misericórdia e poder. A história de Jerusalém, marcada por medo, esperança e fé, ensina que, muitas vezes,
A verdadeira libertação não vem do combate visível, mas da confiança inabalável no Deus que atua de forma misteriosa e poderosa nos detalhes invisíveis da nossa história. E a partir daquele dia, a cidade aprendeu que, mesmo na vulnerabilidade e na aparente derrota, há uma esperança maior, que só o Senhor pode assegurar. E assim, a noite da quase destruição se transformou na noite da intervenção divina, demonstrando mais uma vez que o que parece acabado aos olhos humanos, na verdade, pode estar sendo transformado pelo poder de um Deus que trabalha silenciosamente, mas com uma força incomparável. Quando amanheceu, o que restou nada se parecia com nada ao que havia antes. Os corpos, todos incolores e silenciosos, jazeriam no chão, sem qualquer sinal de guerra física. Não se ouviu uma espada, nem um grito de batalha, apenas um silêncio absoluto e reverente. Imagine a cena. O vento que soprava naquela noite parecia diferente. A atmosfera se impregnou de uma presença sagrada. Os soldados, suas armaduras ainda brilhando sob a lua, pareciam estar em outro plano. Mas as almas, essas, já estavam em descanso. O que tornou possível aquele milagre não está revelado em detalhes nas Escrituras. E talvez essa seja a verdadeira lição. O poder de Deus em ação não precisa ser explicado com palavras humanas. Como se Deus mesmo dissesse: "Você não precisa entender, apenas confie." Aquela noite, naquela terra, deixou uma marca eterna. A fé de que Deus luta pelo seu povo em silêncio, secretamente, com autoridade absoluta. Os arqueólogos descobriram textos assírios que refletem essa mesma noite inexplicável. Algumas inscrições contêm um vazio desconcertante na crônica de suas campanhas. Enquanto suas vitórias são detalhadas e glorificadas em outros registros, neste caso, há uma pausa cheia de mistério. Os estudiosos como Donald Wiseman e Ian Mariel apontam essa ausência como uma evidência de que algo fora do natural aconteceu em Jerusalém. Ou seja, que o rei Senaqueribe retornou a Nínive sem dar uma explicação pública, derrotado de uma maneira que nenhum exército ou estratégia conseguiu entender na época. A história oficial não consegue explicar o silêncio dos mortos, nem como uma multidão de inimigos foi derrotada pelo poder invisível de um ato divino. Amanhã, os soldados de guarda de Jerusalém subiriam aos muros e esperariam ver algum sinal de movimento, de ataque ou de retirada, mas encontraram apenas corpos, numerosos e inexplicáveis em quantidade. A cena era surreal. Ninguém podia entender o que tinha acontecido, mas todos sabiam que algo extraordinário havia ocorrido. O terror que antes os paralisava foi substituído por um profundo respeito pelo sobrenatural. A cidade foi salva, não pelas muralhas nem pela valentia do exército, mas por uma intervenção celestial. A mensagem foi clara. Foi o céu quem lutou em silêncio, quem passou como um vento sem ruídos nem estrondos, deixando atrás de si um rastro de justiça que ninguém mais podia ver nem compreender. E assim, em silêncio, o rei Senaqueribe, que desafiou o Deus vivo, retirou-se com o rabo entre as pernas em completo silêncio. Não houve batalha visível, não houve luta física, não houve derrota no invisível. A história relata que Senaqueribe retornou a Nínive com uma raiva silenciosa, humilhado e vencido de uma forma que nenhum exército ou estratégia militar conseguiu explicar, e pouco tempo depois foi assassinado por seus próprios filhos, de uma forma também envolta em mistério. Segundo o segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 37, esse foi o final que marca a justiça divina, um fim digno para quem ousou desafiar o Altíssimo. Daquela noite começou como qualquer outra, mas na eternidade ficou marcada como o momento em que o céu tocou a terra com um poder secreto, com justiça silenciosa. É nessa cena que descobrimos que o maior poder de Deus nem sempre reside no que se vê, mas no que ele faz nas ocultações. A noite nos ensina que muitas intervenções divinas não precisam de demonstrações ruidosas para serem reais. São, na verdade, ações invisíveis, que só a fé consegue reconhecer. A verdadeira guerra espiritual não se trava sempre com armas humanas. Muitas vezes acontece na clandestinidade do mundo divino, onde Deus luta por seus filhos em silêncio,
e nesse silêncio realiza sua obra suprema. E não só naquela noite em Jerusalém, mas em cada canto do mundo onde existam corações dispostos a confiar, o mesmo Deus continua caminhando na sombra, executando juízos e protegendo seu povo. O anjo do Senhor não desapareceu. Continua andando pela terra, visitando lares, entrando em hospitais, cercando famílias e movendo-se onde há necessidades sinceras. Embora não o possamos ver com olhos físicos, podemos ter a certeza de que sua presença permanece ativa e poderosa. Basta confiar e crer, porque a realidade do sobrenatural nunca esteve limitada pela visão humana. Nos próximos capítulos, veremos como essa intervenção invisível continua operando na história de outros servos de Deus, como Daniel, que também enfrentou sua própria noite sem amanhecer. No capítulo 10 do livro de Daniel, encontramos um relato impactante. Daniel ora durante 21 dias, em jejum e oração, sem receber resposta alguma, e parece que suas palavras se perdem no vento. Mas no meio dessa espera silenciosa, aparece um mensageiro celestial, brilhante como o relâmpago, com uma voz que retumba como trovões. Quando Daniel cai ao chão sem forças, esse anjo, que não é um simples mensageiro, diz-lhe com autoridade: desde o primeiro dia em que te humilhaste diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas, mas resistências no mundo espiritual atrasaram tua resposta. O relato continua revelando um mistério ainda mais profundo. A resistência que enfrentam nossas orações nem sempre é visível e muitas vezes se deve a uma batalha no céu que não podemos ver com nossos olhos físicos. Na luta entre o bem e o mal, Deus permite que a resistência exista, porque nesse processo nossas orações se fortalecem, nossa fé se aperfeiçoa e se revela a verdadeira autoridade do céu. E assim, em meio a essa guerra invisível, o poder divino atua com precisão no momento exato, na dimensão oculta. A oração verdadeira, aquela que surge do coração sincero, nunca fica sem resposta, embora às vezes a resposta seja retardada no que se vê, pois no invisível já foi decretada a vitória. Este capítulo nos deixa uma grande lição. Aquilo que não podemos ver não significa que não seja real. A batalha mais importante é a que se trava no mundo espiritual, no plano da fé, e nesse campo, Deus luta a nosso favor com uma estratégia perfeita. A história nos revela que muitos dos milagres que experimentamos, as vitórias que celebramos e as proteções que usufruímos acontecem nas sombras, no silêncio do divino. O silêncio de Deus, muitas vezes, é na verdade uma preparação para uma vitória maior. Basta confiar no tempo e na maneira de agir dele, porque ele nunca chega atrasado. Ao fechar esse capítulo, percebemos que o céu continua vigilante e agindo em segredo, e que os verdadeiros heróis da história nem sempre são visíveis no mundo físico. A história de Jerusalém e de Daniel nos ensinam que, apesar do que enfrentamos, Deus continua soberano na sombra, e que em cada silêncio, em cada espera, está se preparando uma vitória que superará toda a nossa compreensão. Basta confiar, ter fé e esperar no poder do Deus invisível, que luta por nós no secreto, com justiça e amor divino. Por fim, aquilo que ocorreu naquela noite não foi fruto da imaginação, mas uma revelação divina. O que sempre esteve ali, no plano invisível, tornou-se visível naquele momento. O céu, que nunca esteve ausente, apenas esteve oculto aos olhos humanos. Essa cena é uma das mais poderosas de toda a Bíblia, não somente porque Deus enviou proteção a seu povo, mas porque revela que a verdadeira fé vê primeiro no mundo espiritual e só depois, com os olhos físicos, se abre para enxergar o que Deus realizou. A fé de Eliseu não se baseou em uma visão extraordinária, mas em uma certeza que habitava seu interior, naquilo que é invisível, a confiança que transcende a percepção física. A visão foi apenas a confirmação de algo que ele já sabia no interior de seu espírito. É justamente sobre isso que trata este capítulo, não de milagres notórios para impressionar as multidões, mas de percepções espirituais que fortalecem nossa alma. Nem todos terão a oportunidade de ver cavalos de fogo ou de ter os olhos abertos como o servo de Eliseu,
mas todos podemos optar por confiar. Confiar que mesmo quando as montanhas parecem estar tomadas pelo inimigo, existe uma proteção superior, poderosa e ativa. A confiança em Deus não depende da vista, mas da fé que enxerga além do senso físico, que sabe que a proteção divina se estende além de toda a compreensão humana. Os carros de fogo, embora não tenham destruído de forma visível o exército inimigo, lograram algo ainda mais importante: eliminar o medo. E isso, na verdade, foi um milagre por si só. Porque quando entendemos que Deus nos cerca em silêncio, naquele momento, deixamos de lutar com temor e começamos a viver em paz. Nem todos os milagres se manifestam com fogo e trovões. Nem todas as intervenções divinas deixam rastros na terra ou no corpo. Muitas vezes Deus age de maneira silenciosa, sem barulho, sem sinais visíveis, mas com um impacto infinito em nosso coração. Há momentos em que Deus atua sem que ninguém perceba e ainda assim transforma tudo. Existe uma profunda santidade nessas ações discretas. Não aparecem nos titulares, não geram testemunhos públicos, nem comovem multidões em templos, mas são ações eternas, precisas e cheias de misericórdia. Quantas vezes um carro freou justo a tempo? Quantas vezes um médico olhou os resultados de um exame e disse: "Não posso explicar o que aconteceu, mas algo inexplicável aconteceu"? Quantas ocasiões você decidiu retornar por outro caminho e, assim, evitar um desastre? Sem sequer perceber? E quantas vezes sentiu paz na noite sem razão aparente? Esses são os milagres no silêncio, aqueles que a Bíblia nos revela em muitos momentos velados. No Salmo 34, versículo 7, afirma-se: "O anjo do Senhor acampa ao redor dos que lhe temem, que os livra." Porém, essa proteção muitas vezes não é vista com olhos humanos. A Bíblia também nos garante que esse cuidado pode acontecer sem que sequer percebamos. Simplesmente estamos vivendo, e nesta própria vida já está o milagre. À noite em que dormimos, a resposta chega silenciosa, mas segura. A porta que parecia fechada se abre na manhã, sem que nada humano a tenha forçado. A proteção que chega no meio do sono, a cura que acontece nesse descanso, o favor que se manifesta sem ruído, tudo isso pertence a essa realidade invisível que Deus despliega. Quando o profeta Elias estava escondido na caverna, esperando uma direção de Deus, não foi no meio de um vento forte, nem de fogo, nem de um terremoto. Deus veio em um suave sussurro. Em 1 Reis, capítulo 19, vemos que ele não se apresenta nos momentos de crise com explosões de poder, mas na quietude de um vento delicado, na brisa que passa despercebida, mas que leva sua presença e sua resposta. Às vezes, a resposta de Deus não chega como um estrondo, mas como um suspiro divino no profundo do coração. A verdadeira fé é provada quando o milagre chega sem cenas grandiosas, sem cenas dramáticas, sem testemunhas que aplaudem. A própria vida é cheia desses pequenos milagres, que muitas vezes passam despercebidos, mas que sustentam cada dia. Muitos acreditam que Deus protege apenas em momentos de desastre, quando o mar se abre ou quando o fogo desce do céu. Mas a verdadeira fé se revela quando o milagre chega em silêncio, sem anúncio ou espetáculo, e mesmo assim transforma o coração e a situação. A vida é repleta desses momentos escondidos, nos quais Deus guarda, sustenta e envolve você, em seu cuidado sem que possa ver com os olhos físicos. Talvez pense que Deus está em silêncio, que não responde, mas nesse silêncio Ele está trabalhando com um poder invisível, sustentando tudo secretamente. Não esqueça que, muitas vezes, aquilo que não percebemos no visível, na realidade está em ação em um plano superior, mais elevado, mais puro e mais intangível. A maneira como Deus atua em segredo, nessas ações sem som, sem luzes, sem ondas, demonstra que seu poder não precisa chamar atenção para ser efetivo. Está no silêncio que preserva vidas, na calma que sucede à tormenta, na porta fechada que se abre sem que se espere. A Bíblia nos ensina que não é apenas o milagre visível que realmente importa. Muitas vezes a maior vitória acontece no oculto. E essa vitória
É um ato de graça que só a fé consegue reconhecer. O próprio Deus que enviou seu anjo para proteger Jerusalém, que ajudou Elias na caverna, que fortaleceu Daniel em suas provas noturnas, ainda age na sombra de sua vida. Ele ainda passa pelo seu caminho, mesmo que você não possa vê-lo. A mesma mão que fechou as mandíbulas dos leões para proteger Daniel à noite, ainda acalma sua alma em meio ao caos. A mesma voz que falou com Elias na quietude, continua falando com você nas noites sem palavras, nos dias em que tudo parece estar em paz, naqueles momentos em que a ansiedade tenta dominar seu coração. Você já percebeu como Deus continua conspirando a seu favor em segredo, sem chamadas ruidosas ou demonstrações públicas? Ele quer que você confie nesse poder invisível, nessa presença que nunca se afasta, embora muitas vezes não consiga detectá-la. A história bíblica nos ensina que a verdadeira batalha nem sempre se trava com armas visíveis, mas no campo espiritual. E Deus, como um guerreiro silencioso, luta por você na sombra. Quando você já não vê caminhos, quando até mesmo perdeu a esperança, Ele continua sustentando a situação no silêncio do seu amor. E essa estratégia divina não muda. Muitas vezes, o silêncio de Deus significa que Ele está preparando algo maior. A espera, a incerteza, os momentos em que sentimos que tudo está parado, na verdade, são tempos em que Ele trabalha no fundo para formar em nós uma fé mais firme e uma confiança mais pura. O silêncio de Deus nunca é abandono, mas um treinamento para sua alma. É nesse período que Deus ensina a confiar mais, a aprender a esperar no tempo perfeito e a fortalecer seu espírito na quietude. Por isso, não desanime quando tudo parecer calmo ou quando suas orações parecerem sem resposta. Pode ter certeza de que o céu está trabalhando em secreto e que nessa mesma sombra, Deus está traçando sua história de vitória. A maior batalha que podemos enfrentar não é contra o inimigo visível, mas contra a dúvida e a desesperança, que tentam tirar nossa fé no invisível. Mas lembre-se, aquele que luta em silêncio sempre conquista a vitória em público. A paciência, a oração e a confiança no poder oculto de Deus são as armas que te fortalecerão. Portanto, levante a cabeça, continue orando e confie na estratégia divina. Porque enquanto você enfrenta seu dia a dia, algo nos céus está em movimento. Os anjos em silêncio lá em cima lutam, protegem, guiam. A mão de Deus não cessa de agir no oculto por amor a você. Só precisa crer e esperar, pois a vitória que Deus prepara em segredo será maior que qualquer milagre visível. Permaneça firme nessa esperança. A noite pode parecer eterna, mas a manhã da vitória sempre chegará. A promessa de que Deus luta por você nunca se cancela. Apenas exige que confie em seu silêncio divino, em seu trabalho oculto, em seu poder invisível que guarda tudo em suas mãos. Basta confiar que, mesmo que não veja, Ele está lá, lutando por sua vida, em segredo, em segredo, em segredo, até chegar o momento da manifestação visível.